meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Economia dos Estados Unidos. Bom, para começar, uma observação importante da economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se configura como a maior economia do mundo e ele tem como característica principal, a gente vai ver, uma grande diversidade de atividades, né? Tanto agrícolas quanto industriais, quanto prestação de serviços de alta tecnologia. Né? Os Estados Unidos definitivamente é a maior economia do mundo e vai apresentar a maior dinâmica econômica do mundo. Mas existem alguns setores de destaque e é isso que a gente vai observar agora. Então, a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, apresentando destaque em diversos setores econômicos. A economia norte-americana funciona totalmente dentro dos parâmetros capitalistas. Ela tem uma vertente liberal. Não significa, ou seja, o Estado ele não intervém tanto na economia. Não significa que você não tem intervenção do Estado e atuação do Estado em alguns setores, tá? Com o mercado consumidor interno forte, a produção dos Estados Unidos também visa as exportações. O país tem grande quantidade de gêneros agropecuários, porém destaque-se na produção de produtos industrializados e tecnologia. Ela é uma grande produtora de tecnologia e de conhecimento também. Grande parte da indústria norte-americana concentra nas regiões Sudeste e Nordeste, embora haja grande produção de manufaturados no estado da Califórnia. Já a região sul do país apresenta forte desenvolvimento do setor agropecuário e mineração, o que ajuda a gente a entender bastante o processo que a gente já tinha visto quando viu o processo de ocupação dos Estados Unidos, as 13 colônias. O norte acabou se desenvolvendo mais por uma lógica industrial, até mesmo porque a questão natural, né, o norte dos Estados Unidos tem um clima muito parecido com a Europa, enquanto o sul tem um clima um pouco mais semelhante ao que você vê nos outros países da América Latina. Por exemplo, um clima subtropical, né, que é diferente do que a gente vai encontrar no norte do país, não temperado. Bom, uma das questões importantes que vão atrair bastante dinheiro, inclusive, boa parte do dinheiro vem dos bolsos dos brasileiros, é o turismo. O turismo nos Estados Unidos é uma grande forma de gerar renda, principalmente porque os Estados Unidos têm uma máquina de fazer propaganda do seu processo turístico, que são os filmes de Hollywood. Todo mundo vê esses filmes de Hollywood e querem estar perto do que eles conseguem ver nos filmes. Então, a gente tem grandes questões, grandes símbolos. Né? Você pode ter o Grand Canyon, o Empire State, a Ponte de São Francisco, o Washington, a Estátua da Liberdade, né? Que são o Monte Rushmore, são grandes pontos turísticos que vão acabar atraindo não só o público americano, mas também o público de fora. Nova York, por exemplo, é uma das cidades que mais recebem turistas do mundo, tá? Las Vegas também acaba atraindo bastante gente, inclusive porque assim, vários filmes mostrando como seria divertido, como seria legal, e as pessoas acabam indo lá, então isso gera uma receita muito grande. No caso dos brasileiros, que tem a relação dos custos, né, da questão dos impostos no Brasil, muitos brasileiros vão para os Estados Unidos para fazer compras, isso faz com que você deixe uma grande porcentagem de dinheiro brasileiro no país. Inclusive o governo brasileiro nos últimos anos vem tomando medidas para dificultar os brasileiros gastarem tanto dinheiro fora, porque isso prejudica a economia do Brasil. Então é uma forma de você tentar frear. Agora, na tentativa de incentivar o comércio, né, o consumo dos brasileiros, inclusive durante a partir da crise de 2008, que os brasileiros tinham condições de consumir e nos Estados Unidos as coisas estavam, o comércio tinha decaído, você tem uma série de processos para incentivar a chegada dos brasileiros, como por exemplo cupons, vendedores que falam português, né, todo um incentivo para atrair esse público. Então, o turismo dos Estados Unidos também é de extrema importância para a economia do país. É o terceiro país mais visitado por turistas estrangeiros do mundo. Né? Os Estados Unidos recebem cerca de 1,5 bilhão de turistas de outros países, ou seja, turistas internacionais. Isso é importante para a economia, tá? Apesar de você ter uma economia muito diversificada, com outras bases, o turismo também acaba sendo importante para movimentar a economia dos Estados Unidos. Bom, a mineração, como a gente vê você desenvolver mais no sul, também é um fator de destaque para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, apesar de ser um país muito industrializado e muito desenvolvido, diferente da Europa, que depende muito de produtos externos, ele tem um grande território e consegue produzir muita coisa. Então, grande parte da extração de petróleo e gás natural ocorre nos estados do Texas e Alasca. Né? Já o carvão mineral é extraído nos estados de Wyoming, Kentucky, Virgínia e Virgínia Ocidental, né? Que são as regiões mais ali do sul, que também é importante. Inclusive, a produção de petróleo dos Estados Unidos dizem que eles desaceleraram um pouco, eles compram petróleo para quando você tiver uma escassez de petróleo no mundo, eles usarem mais o petróleo deles. Então, eles têm petróleo, eles compram petróleo, eles têm uma situação bem confortável nesse sentido.
Bom, aqui é a distribuição geral que a gente está vendo aqui de grandes produções. Então, que estão em concentrações tradicionais, né? Essas regiões aqui que a gente vê seria o Rusty Belt, por exemplo, né? Que seria a região do Manufacturing Belt, dos Grandes Lagos. Novas concentrações, você tem essa região aqui de Houston, Texas, né? Aqui essa região de São Francisco, né? Também é uma nova concentração. A gente tem bastante distribuição de indústria nessa região mais antiga, nessa aqui também, tá? Então, metalurgia, siderurgia, indústria mecânica, você distribui também para uns pontos. Então, você vê aqui uma distribuição industrial bem interessante nessa questão. Você se concentra nessas regiões aqui. É bom para entender a dinâmica dos Estados Unidos. Então, o centro financeiro dos Estados Unidos fica em Nova York, nessa rua Wall Street, né? Que é a principal rua que vão se localizar, o principal ponto de localização do centro financeiro dos Estados Unidos, tá? Então, onde você vai ter o controle importante dos fluxos comerciais que vão passar pelo mundo, o que mostra como os Estados Unidos é protagonista na questão econômica em várias dinâmicas diferentes, tanto industrial como agrícola, é uma potência agrícola, quanto na questão de produção financeira. Então, em vários setores da economia, os Estados Unidos vão se destacar como a principal potência e por isso eles são a principal potência econômica do mundo. Bom, um outro destaque para a economia são as novas áreas. A gente já viu que a distribuição ela é diferente em relação à concentração. Em Nova York, que a gente viu anterior, você tem uma grande concentração das primeiras ondas de industrialização dos Estados Unidos, que vão ficar ali naquele Nordeste americano. Já no Nordeste, um pouco no Sudeste. Já depois, um momento depois, você vai ter, com a construção e o desenvolvimento da tecnologia para a informática, o desenvolvimento do que a gente chama do Vale do Silício, que é uma região que fica na Califórnia e que vai concentrar uma série de empresas que vão se organizar lá, tá? Então, outro destaque para a economia norte-americana é a produção de softwares e produtos ligados à informática, né, e eletrônica. Grande parte dessas empresas ficam instaladas na região do Vale do Silício, na cidade de San José, na Califórnia. San José, mais uma vez, a gente vê que os nomes de origem espanhola vão ocupar boa parte da região da Califórnia. Então você vê, olha a quantidade de marcas que ficam concentradas no Vale do Silício, que vai ser desenvolvido muito porque o silício pode ser utilizado para a produção de chips e tudo mais. Então todas essas novas empresas, Google, Facebook, vão ficar localizadas nessa região. E aqui, só para a gente ter noção, o Sun Belt, que seria a área nova de industrialização, aqui na Califórnia, principalmente essa área em amarelo, e o Rusty Belt, que seria o cinturão enferrujado, ou o antigo Manufacturing Belt, que é o cinturão da manufatura, fica nessa região aqui perto dos Grandes Lagos, e que é a primeira área de grande desenvolvimento econômico. Então, se a gente fosse colocar aqui um esquema, aqui é a primeira área de potência, né? De concentração industrial nessa região, então nessa região aqui do Nordeste, e essas partes em amarelo são a segunda área de desenvolvimento da produção econômica e industrial nessa região, tá? Que são áreas de destaque na distribuição econômica dos Estados Unidos. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!